Nos últimos tempos, eu tenho procurado deixar um legado de conhecimento que eu acho que muitíssimo pouca gente tem, sobretudo no que diz respeito à vida do Chico, devido ao tipo de intimidade de trabalho que eu tive com ele. Muita gente conhece o Chico pela imprensa, de ouvir falar, de programas de televisão, ou até mesmo das biografias inúmeras que existem a respeito da vida dele. Mas existem passagens da vida do Chico, da intimidade da vida dele, que parece que isso ficou restrito a um grupo muito pequeno de pessoas com as quais ele podia, de certo modo, desabafar dos sentimentos que feriam o coração dele devido a atitudes de certas pessoas ou até de entidades, até do nosso meio espírita, né? Então, eu já fiz alguns programas a respeito disso e tenho tentado cada vez mais aprofundar, esclarecer a motivação de eu estar produzindo essa sequência de lives com essas informações. Eu acho que isso, para quem for estudioso do papel do Chico Xavier na nossa história, possivelmente será útil, né, até para o futuro. Então, o que acontece? Quando a gente pega a vida do Chico de um certo modo, no conjunto, no contexto, no conjunto da obra, o que a gente percebe? Ele teve fases dificílimas no começo, que ele mal sabia o que estava fazendo, sua produção literária alcançou, talvez sem que ele quisesse, uma repercussão brasileira, quiçá internacional, logo no começo, com o Parnaso de Além Túmulo. E depois disso, o Chico teve que enfrentar uma série de ataques de entidades religiosas, de historiadores, de pessoas que tinham prestígio na sociedade no sentido de dar credibilidade à obra dele. Então ele enfrentou um período de ataques aos quais ele resistiu com uma dignidade impressionante, deixando um legado de credibilidade com relação ao que ele produzia, já que ele nunca se sentiu afetado por esses ataques. Embora isso o fizesse sofrer, ele sempre dizia que isso não era obra dele, era obra dos espíritos e que ele não tinha, como que dizer, responsabilidade sobre o que estava sendo produzido. E que os investigadores que descobrissem o que não era verdadeiro, o que era falso e colocassem isso em evidência. E no fim houve uma concordância enorme, talvez não 100%, mas uma concordância muito grande de entidades, personalidades, escritores, historiadores, etc., no sentido de confirmar a verdade que as obras do Chico tinham como autoria seres espirituais. Então, essa autenticação que o Chico recebeu, no sentido de que as obras dele tinham realmente como autores os espíritos e não ele, esse certificado deu credibilidade a praticamente tudo que o Chico passou a produzir. Então, tudo que o Chico, de certa forma, escreveu, falou, é tido como de origem superior, de origem divina, de origem espiritual, seja lá o que for, mas que não é uma obra humana, como a gente costuma conceber quando se tem uma obra literária na mão. Então, diante disso, o que aconteceu? O Chico continuou produzindo uma literatura enorme, os livros de Emmanuel fizeram muito sucesso, as obras de André Luiz nem se fale, são referências até hoje, tanto no meio espírita quanto no meio acadêmico, no meio da medicina tradicional, são ferramentas de estudo para curas, para promover até
criatividade no meio da ciência de cura. E, enfim, o Chico tem uma produção fantástica e uma influência brutal na sociedade, principalmente na sociedade brasileira, do qual ele adquiriu o título de o cidadão mais influente da história do Brasil até aquela época dele. Agora, o que pouca gente sabe é que o Chico nunca produziu tudo que ele quis, tudo que podia ser feito, e algum desses percalços ele só relatava para pessoas muito próximas, pessoas que estavam em contexto de trabalho junto com ele e que queriam. Por que a obra não podia ser maior, né? Nós já relatamos em outros canais a situação que surgiu quando a FEB não autorizou a Fox americana, o cinema americano, a utilizar as obras do Emmanuel para fazer uma filmologia romana da obra de Emmanuel. E o Chico, era o sonho dele que isso fosse feito. Enfim, ele ficou muito frustrado, muito infeliz com a negativa da FEB em não autorizar o uso dos livros, já que ela tinha os direitos autorais, e acabaram esses filmes não sendo feitos com a perspectiva de sucesso no mundo exterior do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, que os espíritos, o Chico dizia que tinham expectativa quanto a isso. E essa expectativa dos espíritos foi frustrada e, de certo modo, o Chico sentiu o baque, puxa, tanto trabalho, tanta dedicação e tudo mais para esbarrar na incúria de personagens que se acham no direito de estabelecer limites para a produção do que quer que seja das obras que não são deles, né? Bom, mas por que isso é importante? Quando o Chico narrou para a gente que a FEB tinha proibido o uso das obras de Emmanuel para fazer filme nos Estados Unidos, o Chico entrou num dilema muito grande, porque o que ele relatou para nós foi que o Emmanuel ainda tinha um projeto de mais 2 ou 3 livros com a característica internacional, que era para o mundo externo. Uma dessas biografias que ele havia proposto escrever e ele sustou foi a biografia, a história de Apolônio de Tiana. Pouca gente sabe disso. E a outra seria o Jerônimo de Praga, pelo menos 2 que ele comentou com a gente, que nem deixou o Emmanuel começar, porque ele achava que era inócuo, né? Os brasileiros não estavam dando o devido valor internacional que essas obras deveriam ter tido. E aí entra um detalhe curioso, e nós perguntamos, mas por que o Apolônio de Tiana, né? O que ele tinha? Então o Chico explicou em poucas palavras, em síntese, que o Apolônio era contemporâneo de Jesus. E havia, de certa forma, a pregação no Brasil, a influência do Valdo Vieira no sentido de superpor o Apolônio de Tiana até mesmo sobre a figura de Jesus. Ele considerava o Apolônio de Tiana um personagem maior do que Jesus, porque era um filósofo da Europa, europeu, vinha desde a Turquia, passando pela Grécia até Roma. Ele teria sido um dos conselheiros espirituais ou conselheiro filosófico do Tibério, que era o imperador na época em que Jesus foi crucificado. E era um dos assessores de Tibério nessa época. Na época em que Emmanuel estava em Israel, fazendo parte até do julgamento de Jesus para a crucificação dele. O processo de Jesus passou pela mão de Públio Lentulus, como se vê no livro Há 2000 anos. E o público
Públio Lentulus, uma das formas que ele tinha para salvar Jesus era enviar Jesus para ser julgado em Roma, né, pelo Tibério. Seria uma maneira de tirar ele da mão dos judeus. E essas discussões ocorreram junto com Pilatos, com outros influentes, e os judeus ali cutucando, não, tem que ser morto, não pode, está tirando a autoridade do nosso Deus, está querendo ser maior que o nosso Deus, está se colocando acima de tudo como um mensageiro de Deus que ele não é, etc. E tantas coisas que incriminaram Jesus a ponto de ele merecer ser crucificado como um atrevido, alguém que estava querendo tomar o poder em Jerusalém, tomar o poder dos sacerdotes judeus. Era esse o jogo, né? Ele sendo um representante enviado de Deus na terra, ele seria uma autoridade maior do que a do Sinédrio. O Sinédrio jamais ia tolerar isso, e aí colocaram ele como herege, como um atrevido, alguém que estava querendo usurpar o poder da classe sacerdotal judaica. Esse foi o motivo da crucificação, né? E com isso a história de Jesus foi sustada e não era para ser assim. Segundo o Chico, a intervenção do imperador via Apolônio de Tiana podia ter interrompido esse processo. E nada foi feito, ficou um hiato de conversa entre Tibério e o Pilatos, entre Públio Lentulus e o Tibério, e afinal de contas Jesus, o Emmanuel, né, o Públio Lentulus, achou que mandando chicotear Jesus já seria uma punição suficiente e que diante disso os judeus, né, perdoariam Jesus diante de um outro personagem, que foi o Barrabás, e com isso aplacava a fúria dos judeus contra Jesus. O que a gente viu é que nada disso funcionou, a traição de Judas pesou mais alto e Jesus acabou crucificado fora da expectativa de Jesus. Segundo Chico, isso não era para ter acontecido, né? Podia ter tido uma outra engrenagem, um outro mecanismo de salvação para Jesus que não foi movimentado.